uma loja virtual com centenas de produtos veganos no mesmo lugar e com entrega para todo o Brasil. lojavegana.com.br. Falando de veganismo desde 2007, já há 14 anos, naturalmente eu já recebi muitas críticas aí ao longo do caminho, muito menos até do que eu achei que ia receber. Um pouco eu acho que é porque eu não dou muita brecha para isso e acho que um pouco também porque tem muita gente que nem liga porque eu falo. Porque à medida que a gente vai chegando a mais pessoas, que você ganha um público maior, é natural que venha realmente mais crítica, embasada ou não. E outro dia me mandaram que uma pessoa estava tentando me difamar no Facebook com um meme um pouco maldoso. E aí eu entrei no grupo para ver do que se tratava, porque normalmente eu não costumo nem ir atrás para ver, porque normalmente não é algo embasado, né? Mas nesse caso eu fui e não era embasado mesmo. Mas o que me surpreendeu mais não foi a pessoa, uma mulher, fazer um meme e postar lá para tirar sarro de mim. Isso não me surpreendeu tanto. O que me surpreendeu, na verdade, é que teve muita gente nos comentários me defendendo, falando coisas boas de mim, e isso que eu achei muito legal. E aí a pessoa que postou o meme tentava retrucar, não, mas não é isso, tá? Então assim, ficou um clima ali sem eu saber, porque quando eu entrei nesse post pra ver, já tinha passado mais de mês, não tava rolando uma mini guerra ali com o meu nome envolvido, mas tinha mais gente me defendendo, aparentemente ali, pelo menos quando eu vi a postagem. Hoje eu entrei pra ver se eu achava a postagem de novo e não achei, não sei se a pessoa apagou tudo, não sei o que aconteceu. Eu também não vou identificar ninguém, não vou falar o grupo que tava. Mas eu já tinha salvado uns prints para comentar aqui, porque tem algumas pessoas criticando ali, eu vou ler essas críticas aqui, e elas me acusam de coisas que eu já vi algumas pessoas reproduzindo e eu gostaria de deixar claro aqui se é verdade ou não, enfim. Mas vamos lá, ó. O meme é esse daí, ó. É aquele meme que tem uma pessoa segurando, não sei se é uma criança ou um ET, aí sempre, não me segura que eu vou fazer tal coisa e tal. Aí a pessoa colocou assim, me solta, eu não vivo sem produtos JBS, Nestlé e Unilever. Quanto mais produtos no mercado, melhor. Então sobre isso, o que eu comento? Eu vivo sim, sem produtos da JBS, Nestlé e Unilever tranquilamente. Eu quase não consumo produtos dessas marcas, mas não vejo nada de errado em consumir os produtos que são veganos dessas marcas. Lá no início, eu realmente achava errado consumir produtos, mesmo que eles não tivessem nada de origem animal e não fossem testados em animais, dessas e de outras marcas que testam um segundo produto em animais, por exemplo, eu achava errado. Depois, porém, estudando, eu vi que o veganismo, aquele cunhado pela The Vegan Society da Inglaterra, ele tem uma linha muito clara e ele diz que os produtos são veganos desde que não sejam testados em animais e desde que não tenham nada de origem animal, independente do que a empresa faz. E aí você pode concordar ou não com isso, mas essa é a definição de veganismo. E eu gravei um vídeo aqui no canal também, vou deixar no card aí para você ver, caso você se interesse, acho que foi no final de 2019, se eu não me engano, ou 2018, nem lembro, falando dessa minha mudança de posicionamento. Porque antes eu não consumia um produto vegano da Unilever, por exemplo, como a clássica Hellmann's, a maionese Hellmann's vegana, eu não consumia antes, hoje em dia eu consumo. E apoio que exista também, então eu concordo com esse trecho aqui que a pessoa colocou, quanto mais produtos no mercado, melhor. Eu realmente concordo com isso mesmo, acho que facilita a vida das pessoas, se os produtos são veganos, independente se a empresa não é vegana, eu acho que mais produtos veganos no mercado facilita a entrada de novos veganos e por consequência ajuda mais animais. Bom, mas vamos lá, aí do lado ali a pessoa colocou assim, mas vegano, essa empresa testa em animais, mata orangotangos e ainda financia trabalho escravo infantil. Bom, aí é uma mistureba, né? Porque eu acho que a pessoa falou teste em animais, se referindo a Unilever e a Nestlé, né? Do primeiro bloco de texto ali. Porque essas empresas realmente falam que se um governo exige que ela teste animal em determinado país, ela vai testar. Mas essa mesma empresa tem produtos que ela diz que são veganos, que não foram testados e não tem nada de origem animal. E muitas vezes esses produtos têm inclusive selos de entidades de certificadoras veganas. Agora, o que a pessoa falou aqui, mata orangotangos, acho que é aquela questão do óleo de palma, né? Que eu já falei também várias vezes aqui, que os produtos fabricados aqui no Brasil, eles usam o óleo de palma de plantações brasileiras aqui, que primeiro que não tem orangotango e tem certificado também que é de uma plantação renovável e que não agride o meio ambiente. O óleo de palma é a mesma coisa que azeite de dendê, é a mesma planta. Então uma pessoa que faz um meme desse daqui, provavelmente se ela for para Bahia e tiver lá um acarajé vegano, ela não vai consumir porque é frito em óleo de dendê, se é que ela sabe disso. Mas assim, o fato é que óleo de palma no Brasil não é exatamente um problema. Ou se é um problema, é o mesmo que o óleo de soja, ou óleo de gergelim, ou o óleo de qualquer coisa. Sempre tem algum impacto, né? Qualquer plantação tem algum impacto, mas esse argumento de que essa empresa mata orangotangos e tal,
Eu acho que é mais porque no passado teve uma acusação contra a Nestlé, mais precisamente, acho que era o chocolate Kit Kat, que usava óleo de palma de uma floresta específica, se eu não me engano, da Tailândia, que ali sim tinha um problema local ali com a questão dos orangotangos. E hoje em dia o Kit Kat, pelo menos o Kit Kat vegano que foi lançado, vem até escrito lá que vem de florestas, com certificado, que não sei o que lá, que não tem mais esse problema. Agora a questão do financia trabalho infantil aqui, eu acho também que é de denúncias que tem da indústria do cacau, que acharam crianças em determinadas fazendas, em determinados países, e colhiam cacau e depois esse cacau era vendido, que aí a Nestlé usava, enfim, não tem nada muito claro sobre isso. Na verdade, isso poderia acontecer também aqui no Brasil com qualquer tipo de alimento que os veganos comem, por exemplo. Até mesmo com cacau também, né? Eu acho que o que seria um problema muito sério a respeito de trabalho infantil é se fosse alguma coisa sistemática. Por exemplo, acharam em 2015, sei lá, um trabalhador infantil numa empresa que fornece para tal empresa, né? Nestlé ou Unilever, que seja. E aí depois 2016, 2017 também. Porque pegar uma notícia assim do passado e ficar replicando isso para sempre, eu acho que é um caso meio esquisito assim. Por exemplo, quando eu tinha, sei lá, 5 anos de vegano, por aí, já faz bastante tempo isso, os veganos aqui no Brasil não usavam roupas ou tênis da Nike, por exemplo. Não sei se tem ainda vegano que faz esse tipo de boicote, mas é porque tinha saído uma notícia também há muitos anos atrás de que o dono da Nike endossou ou falou alguma coisa positiva sobre trabalho infantil, e aí, enfim, eu nem lembro direito o que era a notícia, e aí isso foi se perpetuando. Ah, não, o vegano não usa Nike. Aí a Converse, que é o que faz o All Star, tinha sido comprada pela Nike. Então o vegano que usava o All Star, que era da Converse, que foi comprada pela Nike, as pessoas também falavam, não, então você não é vegano, porque você usa... Então assim, o que eu costumo dizer é que tem níveis, assim, né? Se a gente for boicotar, assim, tudo dá pra boicotar. Tipo assim, esse microfone, sei lá, se eu for atrás, a empresa que pegou esse plástico que foi de outra empresa, que não sei... Sempre dá pra achar alguma coisa se você quiser boicotar alguma empresa, especialmente se essa empresa for grande. Nossa, falei demais, né? Vamos lá. A primeira resposta que eu separei, eu quero lembrar que aqui não tem todas as respostas do post. Tinha mais gente me criticando também, mas eu selecionei umas que me criticam e selecionei umas de pessoas também que estavam me defendendo, tá? Então, assim, não tô lendo o post inteiro, que tinha muitas respostas lá. Eu não achei, como eu disse, de novo, para ler tudo de novo. Os supermercados que você costuma realizar as compras são exclusivamente veganos? Ou possuem açougues em seu interior e vendem produtos Seara, Sadia, Coca-Cola, Hellmann's e afins? Você frequenta somente restaurantes veganos? Conhece o sistema trabalhista da empresa? Ou se permite degustar pratos veganos em restaurantes não veganos, mas que oferecem a opção vegana dentre outras com ingredientes de origem animal? Isso é uma boa pergunta mesmo. Se hospeda somente em hotéis ou pousadas com um conceito vegano, por que não viver, ou você vive, em uma comunidade vegana que abdicou de tudo em prol do veganismo, que planta a própria alimentação, produz os próprios produtos de higiene, de limpeza e afins, e que não compre nenhuma empresa, pois, vegana ou não, está inserida no capitalismo? Realmente isso aqui é uma crítica, porque tem gente que vai a fundo nesse ponto, assim. Qual a importância de fulano, aí falou o nome da pessoa que criou esse meme contra mim, para o veganismo? E por aí vai. Aí uma pessoa que é administradora do grupo onde foi postado esse meme falou assim: a coisa mais infantil comparar um lugar de venda com quem produz. Amigo, vai atrás de saber sobre meios de produção e não de venda, tá bom? Aí o cara que fez esse monte de perguntas colocou assim: infantil e grosseira é a sua maneira de se dirigir a mim. Mas você leu tudo? Se leu, não entendeu. E se você achou amigável a postagem, ok. É sua opinião e não concordo. Simples assim. Então o cara foi criticar, né, o meme que fizeram aí a meu respeito, né, tentando me difamar. E o administrador do grupo demonstrou que ele é a favor do meme também, se é que não foi ele que ajudou a criar esse meme, não sei. Mas esse monte de pergunta que o cara colocou, realmente, você pega uma pessoa e fala, eu não consumo, sei lá, um produto, a Hellmann's da Unilever. Aí você fala, tá, por que você não consome? Ah, porque vegano não consome. Não é verdade, né? Eu já falei aqui e todo mundo sabe disso, que o veganismo mesmo, inclusive aquele que é criado pela The Vegan Society, a The Vegan Society dá o selo de que é um produto vegano para indústrias como a Unilever, por exemplo. Eles têm parceria. Mesmo a Unilever não sendo uma empresa vegana. Então é o produto em si, não é a empresa como um todo, porque a empresa como um todo é quase impossível. E aí por isso que essa pessoa perguntou, então se você boicota produtos assim, então você compra em supermercado que não
não tem nada animal, né? Porque quando você tá dando dinheiro lá, tá dando dinheiro também para quem vai comprar carne para colocar no açougue. Então é aquela discussão infinita assim sobre isso, né? Mas vamos seguir aqui para o vídeo não ficar muito grande. Ó, outra pessoa colocou assim: eu concordo que o veganismo liberal não é a melhor escolha, mas foi através do Fábio que eu conheci o veganismo e me aprofundei nisso. Não dá para desacreditar tudo o que ele diz. Aí outra pessoa comentou assim: concordo, o canal Vista-se também me ajudou muito há uns 4 anos atrás e ele realmente faz um trabalho interessante. Mas isso não o torna imune às críticas ao defender, incentivar e promover abatedouros e empresas que testem animais. Ufa, então vamos lá, ó. Primeiro que esse comentário que a pessoa fez, começando aí, o veganismo liberal não é a melhor escolha. Eu não concordo que exista essa polarização, veganismo liberal e veganismo popular. O veganismo é um só, é aquele definido pela The Vegan Society. É lógico que a gente tem, eu acredito mais nisso, acredito mais naquilo, um veganismo de esquerda. Eu não tenho isso, para mim é veganismo. Tanto que eu apoio 100% o que chamam de veganismo popular. Eu acho que tem que estar nas favelas, acho que tem que estar nas comunidades, acho que tem que ter receita com ingredientes fáceis. Tanto que praticamente todas as receitas que eu publiquei aqui no meu canal são fáceis e eu acredito que pode facilitar a vida das pessoas. Então assim, tô dentro total. Agora o que chamam de veganismo liberal é apoiar mais produtos no mercado. Eu apoio também, mas eu não sou de direita. Eu sou muito mais de esquerda na política do que de direita. Mas tem gente que critica tudo. Tem gente que critica, eu não sou contra o capitalismo. Mas se você for lá na... Eu gostaria muito de fazer esse quadro aqui no canal. Fábio visita. Eu sou contra o capitalismo. Beleza, eu vou na sua casa, você me aceita? Aí eu vou lá na casa da pessoa. Deixa eu ver o que você tem de produto de limpeza aqui. Se é tudo vegano mesmo. Deixa eu ver seu armário aqui. Cara, então se você tem tudo isso aqui, por que você sai comentando na internet que não pode isso, não pode aquilo? Você entendeu? Na verdade, esses veganos dificultam o veganismo. Porque uma pessoa que está tentando entrar, ela vê uma discussão dessa, por exemplo, ela fala, eu não quero isso pra minha vida, sabe? É muito difícil o veganismo. E o que eu tento colocar aqui desde sempre é que o veganismo não é tão difícil quanto pintam por aí. Não é fácil, nossa, é muito fácil ser vegano e tal, tudo bem, mas assim, é muito menos difícil do que parece ser. E principalmente é muito menos difícil do que esses veganos, do que essas pessoas pintam nos grupos do Facebook e na internet. Que se você é vegano e que votou no fulano, você não pode ser vegano, que se você é vegano e compra no supermercado tal, que em 2010 teve uma denúncia de não sei o que, você também não é vegano. Você entendeu? Parece que tá dificultando. Parece que a pessoa fala, eu sou vegano. Aí você olha de cima embaixo, de baixo e de cima e fala, não, peraí, deixa eu ver se você é vegano mesmo. Não, o veganismo tem que ser mais fácil. O veganismo tem que ser para todo mundo. É óbvio que a gente não vai abrir também, então o veganismo que come queijo, o veganismo que come peixe. Não. É por isso que existe a definição da The Vegan Society pra gente seguir. Tem regras, tem que ser observadas, mas não pode ficar dificultando, entendeu? Te colocando mais camadas de dificuldade. Vamos continuar aqui. Antes deixa eu comentar o que o cara falou aqui, né? Tudo bem, ele faz um trabalho legal e tal, mas isso não o torna imune às críticas ao defender, incentivar e promover abatedouros e empresas que testem animais. Né? Parece que eu tenho um canal aqui que só faz falar de produtos de abatedouros de empresas que testem animais. Não, eu falo de produtos veganos e como eu falei no começo aqui, ainda que o produto seja de um abatedouro ou de uma empresa que testa outros produtos em animais, se o produto não tem nada de origem animal e não tem testes em animais, o produto é vegano. E é desse tipo de produto que eu falo, só que tem gente que fica muito brava porque não aguenta ver um produto aqui que seja da Unilever, por exemplo. Mas eu só tô seguindo o que é a definição de veganismo, eu não inventei isso, não é da minha cabeça, não é nem a minha opinião, na verdade. Eu tô seguindo o que é o veganismo e eu acho que isso é certo, é minha opinião também, mas não é que eu tirei isso da minha opinião, entendeu? Vamos continuar aqui. Aí uma pessoa falou assim, chato quando o povo desrespeita quem contribui para uma causa, é cada uma... Então, obrigado aí pela defesa. Nem sei quem é, porque eu apaguei o nome aqui e também não achei mais a postagem depois. Aí outra pessoa, maldade colocar o Fábio Chaves nessa situação. Quem acompanha o trabalho dele sabe que ele sempre traz discussões sérias e duras críticas ao mercado que, mesmo trazendo produtos veganos, ainda exolora animais e trabalhadores. Acho que tem algum erro nessa palavra aí. Aí uma pessoa comentou embaixo, ele é patrocinado para aflorar o mercado de grandes empresas. Veja o que acontece em Israel. Mentira, eu não sou patrocinado para aflorar de grandes empresas. A maioria dos vídeos que eu coloco aqui, na verdade, nem são patrocinados.
Dessas empresas principais aqui, por exemplo, Unilever, JBS e essas outras que o pessoal cita, eu tive um vídeo patrocinado aqui que é da Unilever, que na verdade era da empresa Ben & Jerry's, quando eles lançaram sabores veganos aqui no Brasil. E foi uma parceria só, não sou patrocinado pela Unilever todo mês, não existe isso. A JBS, por exemplo, nunca me procurou para nada, né? Com a linha Incrível, né? Que tem o nome de Incrível, que é da marca Seara, que por sua vez é do JBS, nunca me procuraram para nada. Eu já falei deles aqui, mas é porque eu acho que é utilidade pública, que as pessoas querem consumir esses produtos. Eles nunca me patrocinaram, nunca me mandaram nenhum oi. E eu já vi várias pessoas falando que eu sou patrocinado pela Seara, o que é uma mentira. A única empresa que eu tenho um contrato, que eu tenho um patrocínio seguido mês a mês, é a Verdale, que tem lá no meu Instagram, que eu uso e realmente eu uso, gosto dos produtos. É uma empresa 100% vegana, que não tem nenhuma ligação com frigorífico ou nada disso. Mas, seguindo a definição do veganismo, se eu tivesse uma parceria com essa linha específica aí, que é 100% vegetal, que é 100% vegana da Seara, se eu tivesse uma parceria com eles, eu poderia ter dentro do que é veganismo. Isso ainda me tornaria uma pessoa vegana normalmente. Mas eu não tenho, nunca tive. Então, quando eu vejo as pessoas falando, ele é patrocinado, ele ganha dinheiro da Seara, não sei o que, eu fico, caramba, mas a pessoa tirou isso da onde? A pessoa olhou, achou e saiu afirmando. Super Fábio Chaves, o cara que mais faz pelo veganismo no Brasil. E por isso, é claro que vai atrair haters e invejosos. Odiar e julgar é próprio da bondosa natureza humana. Olha, e teve 40 likes esse comentário aí. E antes de falar que ele é o cara que mais faz pelo veganismo do Brasil, dá uma pesquisada nos ativistas donos de santuário que resgatam animais e ensinam um veganismo ético que não incentiva dono de abatedouro, né? O cara, a pessoa, acho que deve ter sido a mulher que criou esse meme, na verdade, não lembro, comentou embaixo desse que o cara tava me elogiando aí. O curioso é que eu conheço todos os donos de santuários aqui do Brasil, tenho boa relação com eles, e nenhum tem esse viés de, não compre disso. Na verdade, os donos de santuários normalmente nem entram muito nessas polêmicas. E, de fato, eles fazem muito pelo veganismo, né? Mais pelos animais diretamente até. E, fazendo isso, eles educam também as pessoas que os animais importam, né? Esses animais considerados de consumo. Então, quando você salva ali um boizinho, uma vaquinha, uma ovelha, que seja, e cuida daquele animal, faz as pessoas olharem e falar, nossa, esse animal importa, né? Então, claro que os donos de santuários, aí, pessoas que fundaram santuários, fazem muito pelo veganismo, sem dúvida. E aí a pessoa que fez o meme, a mulher que fez o meme, postou também isso aqui, ó, nos comentários lá. Querido, tá na hora de você aprender a lidar com críticas de uma forma um pouco mais madura. Ninguém é invejoso só porque discorda da forma como o Fábio deturpa o veganismo, olha isso. O trabalho dele é ok, ele realmente traz informações legais e tal. Mas, por outro lado, incentiva indústrias assassinas e cruéis que não precisam de incentivo e ninguém que defende animais é obrigado a concordar com isso. Lide. Eu concordo em partes aqui, eu concordo que realmente ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu concordo. Agora, que eu deturpo o veganismo, isso eu realmente não aceito. Porque, como eu disse, o veganismo não é o que essa pessoa pensa. O veganismo nem é o que eu penso. O veganismo foi criado em 1944, muito antes de eu nascer. E existe uma definição muito clara do que é o veganismo. Então, o veganismo não é o que eu falo, não é o que essa pessoa fala. Então, você deve ir na definição de veganismo. Eu sigo essa definição de veganismo. Então, falar que eu deturpo o veganismo é muito errado. E falar que eu incentivo indústrias assassinas e tal é mais uma vez aquela questão do produto e tal. Não vou repetir aqui de novo. Bom, outra pessoa colocou assim: a burguesada fica pagando moral para uma bolachinha da Nestlé vegana, mas não se desvencilha da sua mordomia de classe média de marcas do seu uso cotidiano. Marcas como a Sky, Unimed, Samsung, etc. patrocinam rodeios, vaquejadas e competições equestres. Nem trocam os pneus de seu carro que tem origem animal, como a Goodyear, Pirelli. Mas tem que atacar um produto que pode se popularizar e tornar o veganismo mais inclusivo. Aqui o link de mais de 330 marcas que patrocinam eventos que exploram animais, né? E aí uma pessoa comentou embaixo, falou tudo, mano, até a militância deve ser ponderada, ninguém merece. Então, o que o cara tá falando aqui é o que eu disse, né? Tudo bem a pessoa criticar uma maionese da Hellmann's que é vegana. A pessoa fala, não, isso não é vegano e tal. Agora, se você for na casa da pessoa, que nem eu disse, imagina eu lanço aqui um quadro aqui e apareço na casa dessas pessoas que comentam isso e vou lá ver, deixa eu ver seu armário, deixa eu ver não sei o que. Então, assim,
é muito puritanismo, deixa muito difícil o veganismo, muito acima do que o veganismo pede. Eu acho que é por isso que muita gente tem dúvida, assim, do tipo, mas veganismo come pão? Hoje mesmo eu li esse comentário. Então, assim, a pessoa pensa que é tão rígido o negócio que a pessoa só come salada e, tipo, sabe, só, sei lá, eu não entendo. A gente tem que deixar o veganismo o mais fácil possível dentro da definição de veganismo, obviamente. Bom, então esses são os comentários que eu separei dessa postagem aí, que tentou me difamar, e no fim a pessoa meio que caiu do cavalo. Ela teve ainda que ficar tentando nos comentários ali fomentar alguma discussão contra, mas no geral as pessoas entendem que eu não devo ser protegido contra críticas. Não critique o Fábio de forma nenhuma. Nem eu quero isso, eu nunca pedi isso. Mas que quando for criticar, que seja alguma coisa embasada, né? O Fábio errou por isso, por isso, por isso. Agora, que nem falar que eu deturpo o veganismo, isso não é verdade. Então, se você fala isso, você deve falar também que a The Vegan Society deturpa o veganismo. Como assim, né? Eles fundaram o veganismo e são eles que deram as diretrizes do que é veganismo. Então, na verdade, a pessoa cria um veganismo na cabeça dela. Tem que ser de uma cor, que tem que ser de um lado do espectro político, que tem que ser de um movimento social X ou Y, e que se não for assim, é deturpar o veganismo, né? Na verdade, o veganismo, né, na origem, né, lá na The Vegan Society, não está escrito lá que tem que ser de um lado político, embora eu concorde 1000% que um vegano que é de direita, por exemplo, eu não consigo ver muito sentido. Um vegano que vota no Bolsonaro, por exemplo, inclusive hoje em dia, depois de ver tanta coisa errada, ou mesmo na época, em 2018, que ele dizia que ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente e outras barbaridades, eu não consigo acreditar que um vegano conseguiu votar nesse cara. Mas pela definição de veganismo, o cara que votou no Bolsonaro é vegano. Você entende o que eu tô falando? Então, assim, eu tô com essas pessoas na maioria das pautas. Eu sou uma pessoa, como eu disse, que eu tô muito mais pra esquerda do que pra direita, mas as pessoas querem fazer de um jeito o veganismo que seja só dentro daquele quadrado. E não é bem assim que funcionam as coisas. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. E em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.